Eu achei que nada mais pudesse me machucar naquela casa, até o dia em que descobri que eu era apenas um incômodo na própria família. No último Natal, meu pai me mandou sentar na varanda porque, segundo ele, não tinha lugar para mim na mesa. Minha irmã riu, dizendo que não queria que o noivo e os sogros vissem alguém tão embaraçosa como eu. Eles acharam que eu engoliria tudo em silêncio, como sempre fiz, mas, pela primeira vez, eu decidi ir embora. E o que aconteceu minutos depois mudou completamente minha vida, e fez minha família se arrepender por cada palavra que disseram. Você pode até achar que sabe como essa história termina, mas eu garanto, ninguém está preparado para o que veio depois. Se eu fosse você, ouviria até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu nunca fui o tipo de pessoa que esperava muito da vida. Acho que aprendi cedo que expectativas demais só servem para machucar. Cresci em uma casa onde tudo parecia ter dono, o carinho, a atenção, o afeto, e nada disso era meu. Minha irmã, Bianca, era a estrela da família. A filha perfeita. A princesa que podia tudo, tinha tudo, merecia tudo. Eu era figurante na minha própria casa. A que servia para ajudar, cobrir plantões, arrumar a bagunça e calar a boca. Você deveria se inspirar na sua irmã, era o hino que ecoava lá dentro desde que eu me entendia por gente. Mesmo assim, todos os anos eu fazia questão de participar do jantar de Natal na casa dos meus pais. Era a única tradição que eu insistia em manter, mesmo sabendo que amor ali não existia para mim. Eu preparava sobremesas, comprava presentes, me esforçava para parecer parte da família, mas era como tentar aquecer pedra com um fósforo. Naquele Natal tudo mudou, e não porque eles decidiram agir de forma diferente comigo, mas porque, pela primeira vez na vida, eu decidi agir de forma diferente com eles. Eu cheguei cedo. Tinha escolhido o meu melhor vestido, arrumado o cabelo com capricho e separado presentes personalizados para cada um. Fiquei feliz quando vi a mesa posta com louças novas e arranjos vermelhos, parecia que, pela primeira vez, tinha lugar para todo mundo. Mas quando fui me sentar, meu pai, Paulo, se levantou da cadeira na cabeceira e bloqueou meu caminho, como se eu estivesse tentando cometer um crime. Não tem lugar para você aqui hoje, ele disse, apontando para a varanda. O noivo da sua irmã e os sogros estão chegando. Senta lá fora. Lá serve para você. Eu congelei. Achei que tivesse escutado errado. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, Bianca, com aquele sorriso que sempre anunciava a crueldade, completou, pelo amor de Deus, né? Imagina o meu noivo e os sogros vendo você aqui na mesa com a gente. Embaraçosa desse jeito? Melhor ficar afastada. Meu peito queimou. As risadas foram abafadas, mas eu ouvi. Minha mãe não disse uma palavra. Não defendeu, não protestou, apenas desviou o olhar como quem concorda, mas não quer sujar as mãos. Eu tentei engolir o choque, tentei rir para disfarçar, tentei não deixar transparecer que meu coração estava sendo pisado ali mesmo, na frente de todos. Mas, pela primeira vez, algo dentro de mim respondeu com firmeza. Eu não discuti. Não chorei. Não implorei. Apenas caminhei até o móvel da sala, peguei minha bolsa, meus presentes e minha dignidade. Nenhum deles tentou me impedir. Eles não ligaram. Nem por um segundo. O ar da noite estava quente quando saí daquela casa. Tinha cheiro de churrasco vindo da rua e música alta do vizinho. Mas no fundo do meu peito, tudo estava silencioso, um silêncio que dizia mais do que 1000 discussões. Acabou. Eu mal tinha dado 10 passos na calçada quando meu celular vibrou. Depois vibrou de novo. E de novo. Eu respirei fundo antes de olhar, esperando alguma mensagem genérica de Natal de um grupo qualquer. Mas o que eu li fez minhas mãos tremerem, e não de tristeza. O e-mail começava com: prezada, temos o prazer de informar sua aprovação para o cargo de diretora executiva. Um salário alto. Benefícios. Viagens. Moradia corporativa.
Exatamente o tipo de vida que ninguém na minha família acreditava que eu seria capaz de alcançar. E naquele instante eu soube, não era eu quem havia perdido uma família. Eles é que tinham acabado de perder a oportunidade de conhecer a mulher que eu estava prestes a me tornar. E essa foi a última vez que pus os pés naquela casa, pelo menos como a pessoa que eu era naquela noite de Natal. Quando voltei para meu pequeno apartamento naquela noite de Natal, o silêncio parecia maior do que nunca, mas, pela primeira vez, ele não me assustou. Não senti solidão, senti alívio. Era como se a casa, simples, pequena e alugada, estivesse me abraçando, dizendo: agora você está segura. Coloquei os presentes que eu havia levado para a ceia em cima da mesa e olhei para cada um, percebendo quantos anos eu tinha perdido tentando conquistar amor onde nunca houve espaço para mim. Abri novamente o e-mail, como se precisasse confirmar que era real diretora executiva de operações, Grupo Verda. O cargo que eu sonhei durante anos, o cargo que parecia inalcançável, o cargo que eu acreditava que nunca chegaria porque minha família tinha feito questão de convencer que eu não era boa o suficiente para nada. Li o documento inteiro, linha por linha: salário de R$72 mil mensais, bônus anual, carro corporativo, viagens internacionais, apartamento custeado pela empresa em São Paulo. E mais, assumi em 20 dias. Demorou para eu assimilar. Minha vida mudaria completamente. Eu tinha dado meu sangue para chegar ali, noites viradas, recusar convites, estudar enquanto minha irmã fazia festas fotografadas para postar no Instagram. Eu achava que meu esforço não seria visto, mas o mundo tinha visto. O único lugar onde eu nunca fui reconhecida era dentro da minha própria casa. Enquanto me sentia tomada por uma euforia silenciosa, uma notificação do WhatsApp apareceu. Era um áudio de Bianca. Não abri. Logo depois, outra mensagem: onde você tá? Já chegaram aqui, vai ficar feio você sumir assim. Eu ri sozinha. O que ficou feio foi o que eles fizeram, e nenhum deles parecia perceber. Desliguei o celular e tomei o banho mais longo da minha vida. A água levou embora a dor, a vergonha, os anos de humilhação. Quando deitei para dormir, percebi algo quase assustador: eu não estava triste. Eu estava pronta. Na manhã seguinte, acordei antes do alarme. Meu celular tinha dezenas de chamadas perdidas da família, mensagens da minha mãe, do meu pai e da Bianca, todas com o mesmo tom: irritação, não preocupação. Eles queriam que eu voltasse para não estragar a imagem da noite. Nada de você está bem, nada de quer conversar. Só ordens, só exigências. Eu respondi com uma única frase: não volto mais. O caos começou. Bianca ligou. Depois minha mãe. Depois meu pai. Eu deixei todos tocarem até caírem. Pela primeira vez senti o poder de simplesmente não estar disponível para ser ferida. Mas no final da tarde do dia 26, algo inesperado aconteceu. Eu estava no trabalho, no meu último plantão antes de pedir demissão, quando meu chefe me chamou na sala dele. Ele estava com um jornal nas mãos. Você viu isso? Perguntou, colocando o jornal na mesa. A matéria falava sobre o Grupo Verda e sobre uma grande mudança na diretoria, mencionando o novo investimento internacional e a reestruturação organizacional, e incluía meu nome entre os novos executivos que assumiriam cargos de destaque. Meu telefone começou a vibrar no mesmo instante. Primeiro mensagens das minhas colegas do escritório comemorando. Depois, mensagens de números que eu não conhecia. Depois, minha família. Bianca, é verdade que você conseguiu esse emprego? Vamos conversar. Meu pai, queremos que você volte para casa para festejar sua conquista. Minha mãe, filha, você sabe que sempre torcemos por você. Seu lugar é aqui. Eu senti o gosto da ironia. Só algumas horas antes eu era a vergonha da família. Agora, eu era convenientemente motivo de orgulho, desde que existisse benefício para eles. Não respondi. Mas não demorou muito para perceberem que ignorá-los era a maior ameaça que eu poderia fazer. Depois de anos acreditando que eu dependia deles, agora estavam descobrindo que eles é que precisavam de mim, do meu brilho, do meu status, da imagem de uma família perfeita.
Quando cheguei em casa, por volta das 20 horas, havia uma caixa deixada na porta. Dentro dela, havia uma foto minha com Bianca quando crianças. Uma carta assinada pelos meus pais. Um convite para um jantar de reconciliação familiar e uma frase ridiculamente teatral: família é a coisa mais importante na vida. Há anos eu teria corrido de volta. Teria engolido tudo para ser aceita por algumas migalhas de afeto. Mas agora, olhando aquela caixa, eu enxerguei claramente a armadilha. Eu estava finalmente prestes a viver a vida que merecia, e eles estavam prestes a perceber que nada do que fizessem funcionaria mais. E foi ali, naquele instante, que eu decidi: eu estava pronta para seguir em frente, mesmo que isso significasse deixá-los para trás. O que eu não imaginava era até onde eles seriam capazes de ir quando descobrissem que dessa vez, eu não iria ceder. Nos dias seguintes, minha vida entrou num ritmo que eu nunca tinha experimentado. Enquanto minha família enlouquecia tentando contato, eu organizava minha mudança para São Paulo, onde logo assumiria o cargo. Pela primeira vez, o futuro parecia grande, brilhante e inteiramente meu. Entreguei meu pedido de demissão, fui ao médico para exames admissionais, respondi e-mails da empresa e comecei a planejar minha nova rotina. Tudo estava sob controle, até que eles decidiram atravessar a linha. Na tarde do dia 3 de janeiro, eu estava tomando um café com minha amiga Clara, a única que sabia de todos os detalhes, quando meu celular vibrou com uma notificação inesperada. Mensagem de transferência bancária recusada. Estranho. Eu checara a conta um dia antes, estava tudo certo. Abri o app e ali estava o alerta: tentativa de acesso não autorizado ao meu internet banking. O suor gelou minha pele. Felizmente, o sistema bloqueou automaticamente, mas aquilo não era coincidência. Não havia como ignorar. Minha família tinha descoberto onde eu guardava meu dinheiro, e estava tentando mexer nele. Antes que eu pudesse processar, outra mensagem chegou: seu e-mail foi acessado por outro dispositivo. Meu coração disparou. Levantei da mesa imediatamente. Houve invasão? Clara perguntou. Não, isso tem nome e endereço, respondi, com a voz quase falhando. Corri para casa. E quando abri a porta, senti que a pior parte ainda estava por vir. Na minha caixa de correio havia um envelope com a letra da minha mãe. Só que dessa vez não havia fotos infantis ou supostas palavras de afeto. A única coisa dentro era uma folha com uma frase curta, escrita com caligrafia apressada: você está doente. Estamos tentando te ajudar. Eu ri de incredulidade. Não era preocupação, já era chantagem emocional, e mal feita. Eles não estavam aceitando o fato de que eu não voltaria. Estavam lutando para manter o controle. No mesmo dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Boa tarde, é da Clínica Psiquiátrica São Miguel. Estamos ligando para confirmar sua internação voluntária no dia 10. Quase deixei o celular cair. Internação. Clínica. Voluntária. Eles estavam tentando criar um histórico de saúde mental para provar que eu não era capaz de administrar minha própria vida. Eu não marquei internação nenhuma. Estranho, senhora. Sua família insistiu que estava tudo autorizado. Meu sangue ferveu. Era oficial. Meus pais e Bianca não estavam apenas tentando reaproximação, estavam tentando destruir minha credibilidade e meu futuro. No dia seguinte, fui à delegacia e registrei boletim de ocorrência por perseguição, tentativa de fraude e falsa comunicação sobre minha saúde. O policial me olhou com atenção. Sua família pode tentar ir mais longe, disse ele. Se a senhora permitir, recomendo procurar um advogado. E eu permiti. Estava cansada de ser atacada em silêncio. Quando saí da delegacia, outra bomba me aguardava. Meu prédio estava movimentado, síndica na porta, vizinhos cochichando. Assim que me viram, pararam. A síndica se aproximou desconfortável. Seus pais e sua irmã vieram aqui de manhã. Disseram que você está com transtornos psicológicos graves e precisa de supervisão. Queriam entrar no prédio, mas barramos. Parei. Respirei fundo.
Senti uma mistura de raiva e decepção que doía como faca na pele. Eles falaram mais alguma coisa? Perguntei. Disseram que você está sendo manipulada por más companhias e que queriam te levar para casa antes que alguma coisa aconteça. Era patético. Era desesperado. E era perigoso. Eu podia ter desmoronado ali. Mas algo dentro de mim, algo que estava nascendo desde a noite de Natal, tomou o controle. Obrigada, Dona Lourdes, respondi. Vocês fizeram certo em não deixar eles entrarem. Subi para o apartamento, tranquei a porta e desabei no chão. Não chorei. Não entrei em pânico. Eu apenas senti raiva. Uma raiva fria, controlada, lúcida. Eles achavam que iam me parar, mas só estavam me ensinando a lutar. Peguei meu notebook, pesquisei escritórios de advocacia especializados em violência psicológica familiar e patrimônio. Encontrei uma advogada com dezenas de recomendações, Doutora Helena Vasconcelos. Enviei uma mensagem. Em menos de 2 horas, ela respondeu com voz firme e segura: você não está sozinha e já passou da hora de colocar limites legais. Vamos lidar com eles. Um por um. Nos encontramos no dia seguinte. Eu levei tudo, prints, ligações, mensagens, gravações, o e-mail da clínica. Ela analisou tudo com um olhar técnico. Eles não querem você, explicou calmamente. Querem o que você pode representar. Status, dinheiro e vantagem social. Quando você cortou o fornecimento, eles perderam a fachada. Agora querem recuperar a força. Cada palavra dela parecia abrir uma ferida, mas uma ferida que finalmente podia cicatrizar. E eu consigo impedir? Perguntei. Impedir de tentarem? Não. Ela cruzou as mãos. Mas consegue impedir de te atingirem. E é isso que vamos fazer. Saí do escritório com a sensação de que o tabuleiro tinha mudado. Eu não estava mais fugindo. Eu estava me defendendo. Talvez até começando a contra-atacar. Mas naquela noite, minutos antes de deitar para dormir, meu celular vibrou novamente. Era um vídeo enviado por Bianca. Quando abri, vi meus pais e minha irmã sentados no sofá da casa deles, olhando para a câmera. O sorriso de Bianca era frio. Se você não voltar logo, a gente vai fazer todo mundo acreditar que você enlouqueceu. Ninguém vai querer contratar uma pessoa instável. Nem confiar numa diretora que odeia a própria família. É só voltar para casa e tudo acaba. Seja inteligente. Parei o vídeo. Respirei. E escrevi a única resposta necessária: vocês acabaram de declarar guerra. Estou pronta. E eles não faziam ideia do quanto estavam prestes a perder. Nos dias seguintes ao vídeo ameaçador, eu passei a viver em estado de alerta. Cada mensagem, cada notificação, cada olhar estranho na rua parecia esconder uma nova armadilha. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que recuar agora significaria entregar de bandeja a única coisa que meus pais e Bianca nunca puderam suportar: a minha independência. Doutora Helena foi implacável. Em 48 horas, ela entrou com medidas protetivas, notificações extrajudiciais e restrições formais contra qualquer tentativa de contato ou difamação. Eu precisaria apenas registrar evidências, e ela cuidaria do resto. Pela primeira vez, eu vi minha história, algo que eu carreguei em silêncio por décadas, ser tratada como algo sério, real, injusto. No entanto, minha família não desistiu. Eles não podiam mais me perseguir fisicamente sem infringir a lei, então começaram a operar nas sombras, sussurros, fofocas, insinuações. Mensagens chegaram para colegas antigas de trabalho, parentes distantes, vizinhos de infância. A narrativa era sempre a mesma: ela surtou, está sendo manipulada e precisa ser salva dela mesma. Eu soube disso quando recebi uma ligação inesperada de uma prima que eu não via há anos. O que está acontecendo? Ela perguntou, com aquela voz ensaiada de preocupação superficial. Seus pais estão tão tristes, disseram que você os expulsou da sua vida. Eu poderia ter explicado. Poderia ter detalhado tudo. Poderia ter defendido minha história.
Mas eu apenas respondi: se você realmente se importasse comigo, teria me procurado antes disso. E desliguei. No mesmo dia, recebi o contrato oficial do Grupo Verdun para assinatura. Era real. Tudo estava pronto para minha nova vida. Eu só precisava colocar meu nome naquele papel, e eu colocaria. Mas antes, eu queria ter certeza de que nada que minha família planejasse pudesse manchar minha reputação. A advogada concordou. A melhor forma de vencer pessoas manipuladoras é expô-las com evidências. Não com gritos, não com emoção, com fatos. Ela me olhou nos olhos. Você não precisa destruí-los. Eles vão se destruir sozinhos. Só precisamos garantir que ninguém mais caia na narrativa deles. Na semana seguinte, participei da integração corporativa em São Paulo. Conheci os diretores, os executivos internacionais, toda a estrutura da empresa. Eu estava vivendo um sonho, e, pela primeira vez, sentia que pertencia ali. Eles me respeitavam. Me ouviam. Não me comparavam com ninguém. Eu era vista por quem eu era, não por quem me faltava ser. Enquanto minha nova vida avançava, a velha se deteriorava do lado de fora. Bianca passou a me marcar em publicações insinuando que eu abandonei a família, que dinheiro não compra amor, que cargos altos subiram a cabeça. Comentários de pessoas que nem me conheciam surgiram em algumas dessas postagens, alguns me defendendo, muitos me atacando. A estratégia era clara: se ela não podia me controlar, tentaria destruir minha imagem. Mas o tiro saiu pela culatra. Uma noite, recebi uma ligação da doutora Helena. Lembra do vídeo que Bianca enviou? Eu pedi perícia. Ela não percebia, mas a gravação mostra seu pai com papéis na mão e documentos impressos. E sabe o que são? Protocolos de internação à força, com datas e assinaturas. Eles deixaram evidente a intenção criminosa. Meu coração acelerou. Eles realmente iriam me trancar em uma clínica se eu não tivesse fugido naquela noite? Temos tudo para abrir processo criminal, continuou Helena. Mas antes vou te fazer uma pergunta: você quer puni-los ou apenas proteger sua vida? Fiquei alguns segundos em silêncio. Senti a vontade de justiça, de reação, de finalmente me ver livre deles. Mas, no fundo, havia algo ainda maior: eu não queria apenas vencer. Eu queria seguir em frente. Eu quero paz, respondi. Mas paz verdadeira. Que eles entendam que não tem mais qualquer poder sobre mim. A advogada concordou. Então vamos fazer do jeito certo. A estratégia era simples e devastadora. Não era necessário colocá-los na cadeia, era necessário tirá-los da minha vida e impedir legalmente que me prejudicassem novamente. A audiência foi marcada para dali a 2 semanas. Mas enquanto esse dia não chegava, uma última ofensiva da minha família provou que eles ainda não tinham entendido que eu não era mais a filha submissa. Na véspera da audiência, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi, achando que podia ser algo profissional. Era meu pai. Você ganhou, é isso que você quer ouvir? Ele disse, com a voz dura. Você arruinou sua família porque não aguentou uma brincadeira no Natal. Ri amargamente. Brincadeira. Eles davam o nome que quisessem desde que pudessem continuar machucando. Não existe família onde só um lado ama, respondi. Ele continuou, ignorando cada palavra que eu dizia. Ouça bem, se você for adiante com esse processo, a gente nunca mais vai olhar na sua cara. Senti um choque. Não porque isso doía, mas porque eu percebi algo pela primeira vez: eles realmente acreditavam que até agora eu estava tentando reconciliação. Respondi com a voz calma, firme, irrefutável: eu não estou perdendo vocês. Vocês é que perderam a mim. Do outro lado, silêncio. Depois, a ligação caiu. E naquele instante eu soube: eles tinham acabado a guerra. Eu estava prestes a vencê-la. Eu só não fazia ideia do que aconteceria no tribunal, e nem do que ainda estava para vir depois. O dia da audiência chegou como um trovão silencioso. Eu passei a madrugada acordada, não por medo do que aconteceria, mas por entender que aquela manhã definiria onde começava minha nova vida.
Coloquei meu melhor tailleur, não para impressionar ninguém, mas para lembrar a mim mesma quem eu havia me tornado. Quando cheguei ao fórum com a doutora Helena, senti minhas mãos tremerem levemente. Ela tocou meu braço com firmeza. Lembre-se, você não está aqui para provar que é boa. Você está aqui para provar que ninguém tem o direito de te destruir. Inspirar fundo foi minha única resposta. Na sala de audiência, meus pais e Bianca já estavam sentados. A expressão deles era uma mistura inquietante, irritação, desespero e, acima de tudo, vergonha. Não vergonha por terem me machucado, mas vergonha de estarem ali, expostos. Quando entrei, Bianca desviou o olhar. Minha mãe cruzou as mãos com força sobre o colo. Meu pai tentou manter a postura altiva, mas a tensão denunciava tudo. A juíza iniciou a sessão, e os advogados deles começaram com o discurso ensaiado, que eu estava ali isolada da família, sendo manipulada, sofrendo distúrbios de comportamento por causa da pressão profissional. Disseram até que eu inventei uma vaga de diretora para compensar baixa autoestima. Era impressionante como eles preferiam inventar um colapso mental do que aceitar meu sucesso. Quando chegou a vez da doutora Helena, a atmosfera mudou. Excelência, o que temos aqui não é preocupação familiar. É controle. É retaliação. E é violência psicológica continuada. E então vieram as provas. E cada uma era como uma navalha cortando a fachada perfeita da família, prints das tentativas de acesso ao meu banco. Ligação tentando confirmar minha internação psiquiátrica falsa. Vídeos, incluindo aquele enviado por Bianca. Mensagens de difamação para terceiros. Depoimentos de vizinhos barrando tentativas de invasão ao prédio. A juíza assistiu ao vídeo. A parte em que Bianca fala "todo mundo vai acreditar que você enlouqueceu se não voltar para casa" ecoou pela sala como um trovão. Meu pai tentou interromper, alegando que era uma brincadeira que saiu do controle. Brincadeira? A juíza rebateu. A senhora tem noção de quantos idosos e mulheres têm suas vidas devastadas com esse tipo de manipulação emocional? A partir dali, não havia escapatória. Em meu depoimento, falei devagar, firme, sem teatro. Eu não estou aqui porque discordamos. Estou aqui porque a minha família tentou destruir minha sanidade mental e minha reputação quando percebeu que não podia mais me controlar. Eu não desejo o mal deles, mas não permitirei que façam mal a mim. A sala ficou em silêncio. Pela primeira vez, vi Bianca com medo. Não culpa, medo de perder o poder. Quando a juíza anunciou a sentença, meu coração parou por um instante. Fica determinada medida protetiva válida por 6 meses, prorrogável, proibindo qualquer tentativa de contato direto ou indireto com a requerente. Também determino multa e enquadramento penal para qualquer nova tentativa de difamação, coação emocional ou invasão de privacidade. Recomendo aos réus acompanhamento psicológico obrigatório. A sala virou uma tempestade. Bianca levantou, chorando artificialmente, dizendo que eu estava destruindo a família. Meu pai se levantou com raiva, minha mãe apertou o braço dele tentando contê-lo. O segurança precisou intervir. Eu, pela primeira vez em muitos anos, respirei sem dor. Ao sairmos do fórum, doutora Helena falou, o pior passou. Agora eles não podem mais te ferir, pelo menos não legalmente. Mas eu sabia, pessoas que não aceitam perder nunca se dão por vencidas. E eu estava certa. Na mesma noite, enquanto arrumava minha mala para a mudança definitiva para São Paulo, meu interfone tocou. Não era minha família, a portaria não permitiria nem que chegassem perto. Era o motoboy da entrega que eu tinha esquecido que fiz, minha última compra antes da audiência. Um conjunto novo de malas. Simbolismo perfeito. Mas, antes de deitar, chequei minhas redes sociais. Muita gente tinha enviado mensagens de apoio depois das postagens de Bianca. Pareciam reconhecer a manipulação dela. Foi estranho perceber que, pela primeira vez, eu tinha testemunhas do que sofri por anos. Então, uma notificação. Direct. Contendo uma única frase, eles não vão parar. Sem nome, sem foto. Só isso.
E antes que eu pudesse pensar no significado, meu telefone tocou. Era a recepcionista do condomínio, só para avisar, tentaram entrar de novo. Mas não eram seus pais. Eram conhecidos deles. Dizendo que vinham pegar algumas coisas suas. Um arrepio subiu pela minha espinha. Eles não estavam mais tentando me resgatar. Eles estavam tentando abrir caminho para algo maior. E naquele instante, entendi que a guerra estava longe de terminar. A audiência tinha fechado uma porta, e eles estavam prontíssimos para quebrar uma janela. Mas o que eu não imaginava era que, quando tentassem invadir minha nova vida, seriam eles a perder tudo. E eu estava prestes a escrever o capítulo final dessa história, o capítulo que finalmente me libertaria para sempre. A madrugada antes da minha mudança para São Paulo deveria ter sido tranquila, mas havia uma tensão no ar impossível de ignorar. A mensagem do perfil desconhecido, "Eles não vão parar", ecoava como um alerta. Eu sabia que minha família tinha perdido o direito de se aproximar de mim, mas também sabia que gente desesperada não respeita a lei. Ainda assim, a diferença agora era simples, eu não tinha mais medo. A mudança foi marcada para o dia seguinte às 8 horas da manhã. A empresa já havia preparado o apartamento corporativo, em um condomínio fechado, com segurança 24 horas. Eu estava pronta para virar a página. Mas quando saí do prédio com as caixas e malas, vi um carro conhecido estacionado do outro lado da rua. O carro do meu pai. Ele não podia se aproximar, então ficou dentro, com os vidros escuros, apenas observando. Eu não hesitei. Caminhei até o carro de mudança e entrei. Se havia algo que aquela cena provava, era que eles tinham perdido. Eu não. A viagem até São Paulo foi longa, mas libertadora. Quando entrei no meu novo apartamento, respirei fundo, como se meus pulmões tivessem finalmente espaço para expandir. Tudo era claro, arejado, moderno e silencioso. Um silêncio de paz, não de abandono. Pela primeira vez, eu não sentia falta de nada. Eu estava inteira. Nos primeiros dias de trabalho no Grupo Verdan, tudo caminhou de forma impecável. Reuniões, planejamentos, apresentações globais, viagens já agendadas para o exterior. Eu era respeitada, ouvida, valorizada. Era impressionante perceber como, longe de quem me diminuía, eu florescia com uma naturalidade que eu nem sabia que existia em mim. Mas, claro, a tempestade final ainda estava por vir. Na segunda semana, a equipe de compliance da empresa me chamou. Meu coração congelou. Sentei na sala de reuniões enquanto o diretor responsável ligava o notebook. Identificamos uma denúncia anônima tentando questionar sua capacidade mental para exercer o cargo, ele disse, olhando para mim com profissionalismo frio. Recebemos anexos de supostos laudos psiquiátricos e relatos de comportamento instável. Eu sabia exatamente de onde aquilo vinha. Bianca e meus pais estavam tentando me ferrar, até dentro da empresa. Nós investigamos tudo, continuou ele. E encontramos inconsistências graves nos documentos. Aliás, foram facilmente rastreados até seus pais. Meu estômago embrulhou. Eu imaginava que pudessem tentar algo, mas usar falsificação contra uma multinacional era suicídio jurídico. O conselho executivo ficou muito impressionado, e ele acrescentou. Pisquei, confusa. Impressionado, como assim? Ele sorriu. Com você. Com a sua atitude durante o processo seletivo. Com a sua resiliência. E com o fato de ter alcançado tanto sem facilidades. A denúncia foi arquivada antes mesmo da primeira análise, e agora, ele me entregou um envelope, a empresa está oferecendo proteção jurídica corporativa. Se sua família tentar te difamar novamente, nossa equipe de advogados assume. Eu saí daquela sala tremendo, não de medo, mas de alívio. Eu finalmente estava em um lugar onde ninguém podia me calar. Naquela noite, recebemos uma reunião emergencial da diretoria. O tema: vazamento de informações difamatórias contra executivos. A presidência pediu que eu relatasse meu caso. Eu respirei fundo e contei a verdade, não dramatizada, não recortada. Apenas a verdade.
Quando terminei, a presidente da empresa disse algo que eu nunca tinha ouvido de um superior: você é admirável. Pessoas que passam pelo que você passou geralmente quebram. Você se tornou aço. Era isso. A vida tinha me forjado, não me destruído. Mas o capítulo final ainda estava por vir, e ele não veio através de um ataque, e sim através de uma consequência. Semanas depois, recebi uma ligação inesperada da doutora Helena: lembra do processo que abrimos? A juíza decidiu acelerar por causa das provas de falsificação contra sua empresa. Saiu sentença. Sentei no sofá, tentando manter a respiração estável. Seus pais e sua irmã foram multados, e agora tem registro criminal por difamação e tentativa de falsificação de documentos de saúde. Também foram proibidos de se aproximar de você, desta vez, por tempo indeterminado. Eles tentaram contestar, mas perderam. E mais, estão proibidos legalmente de citar seu nome para obter vantagem social ou financeira. Se fizerem, prisão. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Não era felicidade. Não era euforia. Era justiça. E, eles estão bem? Perguntei, não por saudade, mas porque eu precisava encerrar aquele ciclo com dignidade. Financeiramente, não, respondeu a advogada. Eles contraíram dívidas tentando sustentar a aparência social. Estão vendendo bens para pagar custos judiciais. Perderam muitos amigos, inclusive a família do noivo da Bianca. Era simbólico, a vida estava devolvendo exatamente o que tentaram fazer comigo. Depois que desliguei, caminhei até a varanda do apartamento e olhei para a cidade. Luzes, prédios, carros, vida acontecendo para todos os lados. E ali, no 12º andar, senti finalmente o que esperei por décadas: eu era livre. E a liberdade não veio quando eles pediram desculpas, veio quando eu percebi que eu não precisava delas para viver. Eles poderiam continuar existindo. Poderiam continuar me odiando. Poderiam continuar se fazendo de vítimas. Mas na minha vida, no meu mundo, no meu futuro, eles não tinham lugar. Nunca mais. Quando voltei para dentro, meu telefone vibrou com uma notificação. Não era minha família. Era Clara. Pronta para comemorar sua nova vida hoje? Sorri. Mais pronta do que nunca. Troquei de roupa, passei batom vermelho e caminhei em direção à porta, sentindo a segurança de quem finalmente aprendeu a se escolher. E, antes de sair, olhei para o apartamento e pensei: eu não venci porque tive sucesso. Eu venci porque sobrevivi ao lugar que deveria ter me amado. E, mesmo assim, segui em frente. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar essa história até o final. Agora me conta, no lugar dessa filha, você teria feito o mesmo? Teria cortado de vez uma família que te machucou durante anos ou teria tentado perdoar? A sua opinião é muito importante para nós. Comente aqui embaixo o que você faria e também de qual cidade você está assistindo. Estou lendo tudo e vou deixar um coração nos comentários de todos que participarem. Não esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer e faz essa história chegar a mais pessoas que precisam ouvir mensagens de força e superação. Aproveite e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. Todos os dias tem conteúdo novo, sempre com reviravoltas e lições de vida que prendem a atenção até o final. E, se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que ninguém deve aceitar desrespeito, nem mesmo dentro da própria família. Estou te esperando nos comentários.